Quero te convidar a abrir comigo a tua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 14. Mateus, capítulo de número 14, verso 22 ao verso 33. Amém? Diz assim, na versão que eu tenho aqui: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era... Estão lendo junto comigo, gente? Porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Mantenha aberta a tua Bíblia, por favor. Feche seus olhos só mais uma vez. Pai, nós te adoramos e te bendizemos nessa noite, Senhor, através de cânticos, através de adoração, Senhor, que foi, ó Deus, ministrada e entoada nesse lugar. Pai, mas nós ainda queremos pedir ao Senhor, que o Senhor que fala conosco a partir da tua palavra, e nós cremos que o Senhor possa nos alcançar nesse lugar, alcançar aqueles que estarão vendo a partir dessa transmissão, e que cada um de nós, Senhor, tenhamos o nosso coração, Senhor, ó Deus, ó Pai, cheios, ó Deus, ou cheios, Senhor, ó Deus, da tua presença, de maneira que, ó Deus, ó Pai, em nós se produzam frutos e frutos de arrependimento, frutos de vidas transformadas, frutos que nos aproximem mais do Senhor. É assim que nós desejamos e te pedimos, Senhor, qualquer, ó Deus, que seja, ó Pai, a distração que possa tentar roubar o lugar da tua palavra, nós te pedimos que o Senhor possa tirar e que o teu lugar seja mantido, Pai. É assim que nós oramos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, eu não sei se você é dado a experimentar comidas diferentes, se você é daqueles quando vai em um restaurante que você nunca foi, e de repente alguém te oferece um prato de comida que parece ser um tanto exótico, e você é dado a experimentar uma comida que você nunca comeu, ou se você é daquelas tradicionais que diz o seguinte: não, eu aprendi a comer só arroz, feijão e ponto final, não tem nada de novo mais que eu quero na minha mesa. Eu não sei como você é, mas eu sou um tanto curioso. Quando eu vou a um lugar e há comidas diferentes, eu gosto de experimentar. Ainda que depois eu possa me arrepender de provar o experimento, mas eu gosto de experimentar. Lá em casa eu sei que a Noélia ela não é muito disso. A Noélia ela é mais tradicionalzona nesse sentido. Se a gente for no restaurante, ela acostumou com um prato e ela quer sempre pedir aquele prato. Eu não. Eu vou e quero experimentar algo novo. Sou assim. E vivi muito isso quando estava ainda residindo fora, e quando me apresentavam um prato, eu falava: não, deixa eu experimentar isso aí. E sempre que eu vou a algum estado onde tem comidas
bem diferentes das habituais que eu estou acostumado. Eu também sou dado a experimentar. Quando eu cheguei no Pará por primeira vez, vieram me apresentar uma série de pratos que eu nunca tinha comido na minha vida, e eu falei, não estou nem aí se depois eu vou ter algum problema de dilurimento, de perrenguice, de gimbrura, estou nem aí, mas eu vou embora, vou experimentar esse negócio. E o certo é que experimentei, alguns não me agradaram tanto. Na segunda vez que voltei, eu tentei gostar, por exemplo, da maniçoba. Não sei quantos aqui já provaram a maniçoba. Já, olha lá, o pastor Fábio, que já esteve morando no norte. Mais ninguém aqui, irmãos? Então, eu vou deixar para você experimentar, e aí depois você vai ter a sua experiência. Tá bom? Mas, por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque, às vezes, na nossa vida, assim como experimentar um prato novo, experimentar uma viagem para um lugar diferente, porque tem gente também que é o seguinte, olha só, ela acostumou, todo verão ela só vai para Anchieta, todo verão ela só vai para Anchieta, aí chega no outro verão, para onde nós vamos? Para Anchieta, Anchieta de novo, e aí a pessoa, e às vezes não é porque ela tem uma casa lá não, porque se de repente tivesse uma casa lá, poderia dizer, porque ela comprou uma casa, então quando você compra uma casa em um lugar, de alguma forma, você está quase que obrigado a ir todos os verões para aquele lugar, mas não se trata disso. É alguém que não gosta de experimentar, por exemplo, uma mudança de roteiro. Está acostumado a ir sempre para o mesmo lugar, e comer sempre a mesma comida, e dormir sempre no mesmo lugar, porque ela nunca experimentou ou nunca quis experimentar nada novo. Sabe, queridos, o nosso objetivo nesse mês, e talvez a gente passe um pouquinho ainda do mês de outubro, é te convidar para viver o extraordinário de Deus. Para viver o extraordinário de Deus, porque é aquilo que extrapola o que é ordinário na nossa vida. E o que é ordinário na nossa vida? É aquilo que é comum, que é corriqueiro. É aquilo que a gente já está acostumado a fazer todos os dias, e quase sempre a gente já o faz de forma tão mecânica que a gente nem se dá conta que é assim que a gente faz. Quer ver? Eu não sei se você já se deu conta, tem hora que até o modelo da nossa oração é tão igualzinho que a gente já começa orando do mesmo jeito. E aí a gente não consegue mais nem sequer renovar na oração, porque a gente está tão no modo ordinário que a gente não consegue ser extraordinário nem na oração. A gente está tão habituados a realizar algumas ações da mesma forma durante todo o tempo, que não tem nada de novidade já. Aquilo que é novo parece que se transformou em algo já velho nas nossas vidas. E pensando um pouquinho a respeito de uma experiência extraordinária, não tem outra que me saltou ao coração para poder compartilhar com a igreja, que essa experiência vivida nesse momento pelos discípulos. E eu sei que você já ouviu muito essa história, essa narrativa, e certamente quase sempre um personagem dessa narrativa nos é apresentado como alguém fracassado, como alguém que fracassou diante da oportunidade que ele tinha de não fracassar, que é o Pedro. Porque, na moral da história, a gente vai ver o Pedro andando sobre as águas, mas o Pedro logo vai se afundar. E a gente tem a mania de quase sempre condenar o Pedro, porque o Pedro afundou. Mas eu queria que nessa noite nós pudéssemos pensar um pouquinho a respeito de ações que são vividas aqui nesse texto, e que nos mostram claramente que se nós queremos de fato viver algo extraordinário de Deus, nós precisamos aprender com essas lições que Pedro teve aqui. Essas lições aqui, elas trazem para nós algo interessante. E sabe, queridos, o mar da Galileia, que é esse mar, muitas vezes tem outros nomes a depender da margem que é citado no texto. Mar de Tiberíades, mar da Galileia, ou lago de Genezaré, segundo a orla, segundo a margem, você vai ver alguns escritores chamando de modo diferente. Mas é um lago que toma tem uma importância muito grande aqui, nesse contexto dos tempos de Jesus, porque
porque era um lago muito navegado e um lago muito atrativo, principalmente pela questão da pesca. Era um lago que, devido à sua localização geográfica e cercado de montanhas, quase sempre era comum que viessem ventos por aí, que provocasse nesse mar, que era chamado até, inclusive, de mar, por conta da sua dimensão, que, a depender também do lugar, chegava até 12 quilômetros de distância. Imagina, nós estamos falando de 12 quilômetros de distância. De alguma forma, não se conseguia sequer ver a outra margem. E é nesse lago que é o centro, é o panorama de diversas situações que envolveram os discípulos e milagres também. Mas aqui agora é o momento em que Jesus, logo após a multiplicação dos pães, dos peixes, logo após a morte de João Batista, Jesus multiplica os pães e os peixes e é um milagre, quantitativamente falando, o maior que já nós vamos encontrar nas Escrituras, e por assim o selo. O povo já queria coroar Jesus e colocá-lo no trono já. Jesus vai obrigar os discípulos a subirem no barco, a entrar naquele barco depressa, e Jesus vai prometer aos discípulos que iria se encontrar com eles. E eles então vão subir naquele barco, e diz que, despedindo a multidão, Jesus vai orar, e o barco já estava aproximadamente já a metade do caminho. E aí, lá por volta de algumas horas já da madrugada, altas horas da madrugada, nos diz o texto que os discípulos vão ver alguém andando sobre as águas. Olha o que diz o verso 26. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. É claro, queridos, imagina você de madrugada, altas horas da madrugada, em um mar onde você não consegue ter uma boa visibilidade. Não sei quantos aqui são pescadores aqui, ou gostam da pescaria, e se arriscam a entrar água adentro. Eu nunca entrei, só pesquei na margem mesmo, irmão. Nunca fui, e eu acho que um dia eu quero viver essa experiência, como eu disse para vocês, mesmo sabendo que a labirintite vai me passar uma fatura boa, mas não tem problema. O pastor Fábio disse que tem um estoque de remédio lá que ajuda a gente a enfrentar isso. E aí, queridos, de alguma forma, altas horas da madrugada, uma visibilidade não tão favorável, é natural que, quando se vê um ser andando sobre as águas, o que vai pensar? É um fantasma. Um episódio nunca vivido, uma experiência nunca vista. Nunca viram ninguém andar sobre as águas ainda, até então não havia relatos dessa experiência do andar sobre as águas. Mas Jesus vai andando sobre as águas e vai ao encontro deles, e resulta que, ao perceber que havia alguém andando, é lógico que é a primeira sensação que tem, é um fantasma. E tomados de medo, eles vão gritar, mas Jesus imediatamente, no verso 27, olha o que diz o verso 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Coragem, sou eu, não tenham medo. Sabe, queridos, e aqui nesse momento, logo depois de que Jesus diz para eles: tenham coragem, não tenham medo, porque Jesus vai apresentar claramente o contraste, ou que é o antagonismo entre uma pessoa que decide viver uma experiência extraordinária. Um medroso jamais viverá uma experiência extraordinária. Eu não conheço nenhum medroso que já viveu uma experiência extraordinária na sua vida, porque o medo tem por si a função de nos paralisar e de não nos permitir a experimentar nada que seja extraordinário. O medo nos limita, o medo nos paralisa. Mas Jesus vai nos ensinar claramente que, para que esses discípulos pudessem viver o extraordinário nesse momento, nessa situação, era necessário uma primeira coisa: ter coragem.
É o primeiro elemento necessário para alguém que quer viver o extraordinário. Ter coragem para viver o novo. Ter coragem, queridos, entenda uma coisa. Muitas pessoas que um dia decidiram entregar sua vida para Jesus, eles foram corajosos, sabe por quê? Porque eles decidiram viver algo que ainda não haviam vivido, e é algo extraordinário. Um dia eu decidi viver algo extraordinário quando eu disse: eu estou entregando a minha vida para Jesus. Eu não sabia o que seria dali para frente, mas uma coisa eu tinha certeza, que algo novo aconteceria na minha vida. Somente quem tem coragem vive o extraordinário. Somente quem tem coragem consegue experimentar o extraordinário. E aí, queridos, sair do barco dá medo. Nos amedronta. Dá medo, irmãos. Quem é que sai do barco assim? Como assim, irmãos? Não é fácil, não. Você fica um pouquinho temeroso. Imagina, ainda mais quem não sabe nadar direito. Tem horas que eu tenho uma curiosidade se Pedro sabia nadar. Eu acho que Pedro era um pescador que não sabia nadar. Irmãos, não está escrito na Bíblia, viu? Sou eu que estou imaginando. Para depois você não dizer por aí: ó, o pastor falou que Pedro não sabia nadar. Porque a Bíblia diz que Pedro afundou. O cabra que sabe nadar, o cabra não afunda assim não, irmão. Nem que seja boiar, nem que seja nadar de cachorrinho. Dá um jeito. Sabe, mas o que eu vejo é que muitas pessoas estão paralisadas pelo medo e elas não estão conseguindo viver nada novo, nada extraordinário nas suas vidas, simplesmente porque permitiram que o medo as mantivesse dentro do barco. Permitiram que o medo deixasse elas dentro do barco. Lembra que eu falei que a gente condena o Pedro? A gente fala: o Pedro foi aquele que afundou. Mas Pedro foi o mais corajoso de todos os discípulos que lá estavam, irmão. Pedro teve coragem de sair de dentro do barco e pisar do lado de fora e experimentar um extraordinário. Pedro teve coragem de dizer: sabe de uma coisa, o medo paralisa, mas eu nesse momento quero andar sobre uma palavra que me está dizendo: tenha coragem. Tenha coragem. Seja corajoso. Sabe, queridos, lá quando o povo de Israel está diante de uma grande conquista, de viver algo extraordinário, vai vir então uma palavra dos céus que vai dizer para Josué: esforça-te, seja valente, seja forte e corajoso. Eu não sou de ficar pedindo isso não, mas eu queria pedir hoje. Vira para quem está do teu lado e diga para ele: seja corajoso, seja corajosa. Quem está em casa, pratique isso aí com 2 ou 3 pessoas. Se não, escreva aí no chat aí do YouTube da igreja. Sabe, a gente precisa, irmãos, ter coragem para tomar decisões na nossa vida. E aqui não era coragem para fazer o que é errado. Porque alguém pode estar dizendo: não, a gente tem que ter coragem de fazer tudo. Não, irmão, cuidado, nem tudo. Você precisa ter coragem. Aqui Jesus está, olha só o que diz o texto: coragem, sou eu, não tenha medo. Verso 28. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí. Em outras versões diz: até o Senhor. Como? Como? Vamos lá, gente, me ajuda aí no texto, vamos lá. Não fecha a Bíblia não, senão o projeto, sei lá, mas vamos lá, me ajuda aí. E Pedro então disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí. Como? Andando sobre as águas. Sabe, Pedro não falou assim: Senhor, me dá uma prancha, me dá aí uma boia, me dá um colete. Não. Pedro estava desejando ter a mesma experiência que Jesus estava tendo. Pedro estava desejando experimentar o mesmo que Jesus estava experimentando naquele momento. Pedro estava desejando se igualar a Jesus na experiência de andar sobre as águas, irmãos. Pedro estava dizendo: Senhor, eu quero ter coragem para viver aquilo que o Senhor viveu.
Eu quero ter coragem para andar como o Senhor andou. Eu quero ter coragem para experimentar o que o Senhor experimentou. Queridos, só irão viver o extraordinário aqueles que tiverem coragem o suficiente de sair do barco para viver o que Jesus nos quer e nos está convidando a viver com Ele. Pedro não falou a Jesus, sabe de uma coisa, eu quero ter coragem agora, o Senhor eu acho que agora o Senhor deveria me fazer andar sobre as águas, eu quero correr agora nesse mar, eu quero sair por aí dando as cambalhotas por aí, eu quero correr bem longe, não. Deixa eu ir até o Senhor. Deixa eu experimentar aquilo que o Senhor está experimentando. Deixa eu viver aquilo que o Senhor está vivendo, Jesus. Me deixa, Jesus. Irmãos, preste atenção, queridos. Imagine só Pedro pedindo, Jesus, deixa eu ir andar até o Senhor, deixa eu ir. E aí Jesus no verso 29 vai dizer, venha, venha. Jesus está convalidando a palavra dele, onde ele disse, olha, tenha coragem. Tenha coragem. Sabe por quê, queridos? Quando Jesus fala para eles terem coragem e não ter medo, ninguém ainda tinha saído do barco. Ninguém, estava todo mundo lá, estava os 12 grudadinhos lá, cada um olhando para aquele momento, para aquela ocasião, e eu imagino, de uma hora para outra, Pedro é o atrevido. Pedro é o atrevido. Eu sei que você já participou de algum grupo onde você consegue identificar alguém que não consegue ficar calado. Sempre tem a natureza do Pedro aí presente. Às vezes é na família, às vezes é no trabalho, às vezes é no ambiente da igreja, não sei, na sala. Sempre tem algum Pedro que diz logo, não, deixa comigo, deixa que eu faço, deixa que eu vou. E Pedro está dizendo aqui, olha, Senhor, porque Jesus falou, atenção, queridos, Jesus não falou, Pedro, não tenha medo. Jesus não falou, Pedro, tenha coragem. O verbo está no plural, irmãos. Estava para todos. A opção aqui não era para uma pessoa sair do barco. A opção aqui dava direito, autoridade, legalidade para todos saírem do barco. Porque Jesus está dizendo para todos, não tenham medo. E aí, queridos, o interessante é que Pedro é o único capaz de dizer, olha, eu quero viver o extraordinário. Eu quero viver o extraordinário. E aí, querido, sabe por quê? Porque aqui Pedro nos está mostrando, ensinando claramente que ele não conseguiria, irmãos, de fato, diante de uma voz daquela, de uma palavra daquela que foi liberada, sentir medo. O momento não era para medo. O momento não era para viver agora temendo, porque Jesus já havia se apresentado. Sabe, queridos, mas sair fora do barco dá medo mesmo. Sair fora do barco dá medo, e olha o que diz o verso 29 seguindo. Jesus disse, venha, Pedro descendo do barco, olhou sobre as águas e foi até Jesus. Olhou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou, salva-me, Senhor. Sabe, queridos, fora do barco sempre haverá luta interior entre aqui agora a dúvida e a fé. Sabe, tem muitos que, quando tomam a decisão de entregar sua vida para Cristo, chega dias depois e às vezes ela se pergunta, será que eu fiz a decisão correta? Será que foi correto mesmo que eu fiz? Será que foi correto? Quando alguns iniciam um projeto, e eu conheço pessoas que arriscaram empreendendo, abrindo uma empresa, abrindo um comércio, e muitos estavam dizendo, não faça isso não, pelo amor de Deus, para, nem arrisca nesse tempo, não, tenha medo. Muitos arriscaram se graduar, pós-graduar, mestrar em alguma área,
e de repente, por conta da circunstância, ficou temeroso, temerosa e disseram: será que eu vou conseguir? Assumiram um compromisso na igreja, um compromisso ministerial, e em algum momento começaram a sentir medo. Mas sabe, Jesus havia dito para eles, principalmente, que não era para eles terem medo. E é justamente o que vem. Porque Jesus vai mostrar que o problema do medo, ele está em qualquer ambiente. Ele pode estar dentro do barco, mas ele também vai acontecer fora do barco. O medo, em alguns momentos, vai estar dentro do barco. Outros momentos, o medo vai se apresentar fora do barco. Quem vive o medo dentro do barco, não vive a experiência fora do barco. Mas é medo também. É medo do arriscar. É medo do experimentar. É medo do viver algo novo, do viver algo extraordinário. É medo que muitas vezes é provocado por uma falsa segurança que a gente tem de estar dentro do barco e dizer: aqui a gente está seguro. Aqui dá segurança para a gente, então eu não vou arriscar. Viu aquele ditado popular: é melhor um pássaro na mão do que dois voando. Então tem muitas pessoas que se aferram a isso, quando na realidade não é prudência, e sim medo. Quando o que elas sentem é medo que está evidente em qualquer ambiente, é medo, irmãos. Eu acho que eu compartilhei já com vocês o medo que eu tinha de casar. Porque o meu medo que eu tinha de casar, irmãos, eu já compartilhei, então aqueles que já ouviram, vão ouvir mais uma vez, e quem não ouviu, então é a primeira vez. Eu disse que o meu medo era de eu não ter dinheiro depois para comprar, para fazer as compras da casa. Meu Deus, e quando chegar a hora de fazer a compra, e se faltar o dinheiro? E aí, irmãos, esse medo muitas vezes vai nos aprisionando. Medos que vão cada dia mais nos deixando paralisados, e medos que não nos vai permitindo viver o sobrenatural de Deus. Porque, irmãos, você não precisa vencer o medo do outro, você precisa vencer o medo que você sente. E o medo que você sente não é maior nem menor do que o outro, é o medo que você tem. Tem gente que tem medo de bicho. Irmãos, fui ao mercado, acho que foi antes de ontem que fui comprar algo lá, e um rapaz me abordou na rua, estudante de teatro, tentando vender umas balas, e eu fui ajudá-lo, e aí de repente passou uma barata. Irmãos, esse cara quase pula no meu colo, eu fiquei até com vergonha dele, por ele. Sério? Na hora que eu pensei que ele estava vendo, eu pensei até que tinha alguém vindo assaltar, porque eu estava fazendo o pix aqui, cabeça baixa, o cara deu um salto, uma barata, eu falei: misericórdia. Falei: lá ele 100 vezes. Eu falei: rapaz, que isso, rapaz? Aí que eu tenho, não é medo que eu tenho, não, eu tenho pavor. Falei: tá bom, eu estou acreditando que é o pavor. Tudo bem, gente, desculpa, que eu sei que tem gente que só de nomear, né, já dá aí pavor. Irmãos, eu não tenho nada contra quem gosta de pegar em serpente, em cobra, mas, irmão, eu não tenho vergonha de dizer que eu tenho medo. Eu tenho medo mesmo. Aquele troço me paralisa. Então eu busco passar bem longe dela, deixo ela quietinha para lá, e eu para cá no meu canto. Sabe, queridos, Jesus está dizendo: olha, em alguns momentos pisar fora do barco, o medo vai ser tamanho, que a gente vai tirar o olhar do foco, de quem a gente nunca deveria deixar de olhar, para onde a gente nunca deveria deixar de olhar e andar, e aí a gente começa a viver um período terrível na nossa vida. E eu acho lindo nesse texto, porque ele poderia ter sido narrado sem contar o infortúnio, sem contar a desmoralização de Pedro. Mas ela é contada para nos mostrar que, fora do barco, pode ser que em algum momento alguma coisa se apresente a você com incerteza, com dúvida, e que vai te causar medo.
E é justamente isso que acontece com Pedro. Porque é uma troca de olhar, irmãos. A questão aqui é que Pedro tira o foco. Pedro, ao tirar o foco de quem ele estava andando, para quem ele estava andando, é aí que o problema nasce e surge. Porque quase sempre, quando a gente perde foco, irmãos, as coisas desandam. Sabe, queridos, e eu sei que a gente está vivendo em tempos onde muitas coisas tentam roubar o foco da nossa vida cristã, tentam roubar o foco dos nossos valores espirituais e morais, tentam roubar o foco da nossa caminhada, tentam roubar o foco dos nossos sonhos, tentam roubar o foco. E isso pode acontecer fora do barco. Mas sabe, o lindo disso, irmãos, é que Jesus vai dizer para Pedro, olha, Pedro vai dar um grito, Senhor, salva-me, e prontamente Jesus vai estender a mão e vai segurá-lo. Irmãos, e eu consigo entender a partir desse texto que os passos que Pedro deu foram passos que, de alguma forma, deu para ele a experiência válida. Eu não vejo Pedro pisando e afundando aqui. Primeiro porque, de alguma forma, o texto nos dá a ideia de uma distância entre Jesus e os discípulos. Não nos mostra qual é, mas havia, porque os discípulos não conseguiram identificá-lo de primeiro momento. Em um primeiro momento, os discípulos não conseguiram identificar. Os discípulos disseram que Jesus era um fantasma. Logo, se não conseguiram identificar, porque havia ainda uma certa distância. O texto também me revela que Pedro pede para ir andando até Jesus, senão Pedro só pediria, Senhor, só me faz descer desse barco e pisar aqui nas águas. Certamente Pedro deu alguns bons passos até Jesus, não sei quantos, mas Pedro deu. E nesse transcurso, nesse momento em que ele caminha, é justamente aí onde vai acontecer uma troca de olhar. Sabe, mas Jesus vai dizer para Pedro no verso 31 o seguinte, e prontamente Jesus estendendo a mão, segura e diz, homem de pequena fé ou pouca fé, por que duvidastes? Por que duvidastes? Queridos, eu acho interessante como Jesus fala com Pedro. Porque esse texto me ensina que é melhor ter uma pequena fé do que não ter fé alguma para viver nessa vida. É de pequena fé que a gente pode experimentar algo grande. É com pequena fé que a gente vai avançando um pouco mais. A pequena fé de Pedro aqui, ela é testificada, porque de alguma forma Pedro experimentou, irmãos. Imagina comigo aí, irmãos, Pedro colocando aquele pezinho de poeira fora do barco. E quando ele coloca, opa, ei, está sólido aqui. Epa, deixa eu tirar o segundo. Ele coloca o segundo. Daqui a pouquinho Pedro vai colocando outro pé, e Pedro vai andando sobre as águas. E Pedro vai dando passos, irmãos, sobre as águas, de forma que você vai ler toda a Escritura e você não vai ver nenhum outro homem vivendo essa experiência extraordinária. Porque aqui eu estou caminhando para o final, é fora do barco que o sobrenatural é vivido. É fora do barco. Irmãos, sabe, voltar para casa e alguém falando para você que a comida era boa e você não quis experimentar, deve deixar lá no fundo alguém com sentimentos ruins. É ou não é? Vamos ser sinceros. Você fala assim, você perdeu, sua boba. Você perdeu, seu bobo. O prato era bom demais. O prato é dos melhores. Você não quis experimentar. Você quis comer seu arroz com ovo. Você perdeu. Você poderia ter experimentado. E você não sabe quando é que você vai ter a oportunidade de voltar lá de novo para experimentar. Isso é que machuca mais ainda. Irmãos, por um momento,
Os discípulos com medo, eles ficaram aonde? Onde é que eles ficaram? No barco, dentro do barco. Aqui está seguro, aqui está bom demais. Aqui está ótimo, aqui está excelente. A gente não é doido de pisar fora do barco. Mas o seu Pedro, depois conversando com os amigos, aquela roda de pescaria de ex-pescadores, aquele momento onde se reúne com amigos e familiares, e os familiares estão dizendo assim: olha, como é que foi? Conta para nós aí como é que foi mesmo. Imagina Pedro chegando em casa e encontra a sogra, porque a sogra morava lá com ele. E a sogra vem falar para Pedro: Pedro, como é que foi, Pedro? Ah, minha sogra, você não tem nem ideia, velho. Rapaz, foi bom demais. O que foi? Eu andei sobre as águas. O quê? Andei sobre as águas. Aí chega André. André também está lá na casa de Pedro. André vira e quer tirar por menos. Porque você já viu quando tem gente que quer tirar por menos? Não, mas ele afundou. Ele andou, mas ele afundou, viu? E aí Pedro vira e fala assim: olha, eu posso ter afundado, mas que eu andei, eu andei. Eu posso ter afundado por um momento, mas que eu andei, eu andei. Eu posso ter sentido medo, mas que eu andei, eu andei. Ah, o povo estava querendo rir de mim, mas eu fui o único que andei sobre as águas. Eles estavam todos um dizendo para o outro: esse camarada é doido, esse cara não tem juízo, esse cara está lelé da cuca, o que ele está fazendo? Mas Pedro está dizendo: eu andei, eu vou alimentar a minha fé, porque se um dia, imagino, irmãos, Pedro pensando, se um dia eu tiver outra oportunidade, eu não permitirei, mas eu vivi a experiência, eu consegui provar o que é poder viver o extraordinário. Eu consegui experimentar algo que estava além daquilo que era ordinário para todos os pescadores, que era ficar dentro de um barco. Eu experimentei andar sobre as águas. Tive medo, quase que eu morro. Mas que bom que foi apenas o quase, porque eu estava tão próximo dele, que no momento que eu comecei a afundar, eu gritei para ele, ele me tomou pelas mãos, me levantou e eu voltei para o barco, andando agora com Jesus. Agora eu consegui voltar para o barco andando com Jesus. Queridos, a Bíblia nos diz o verso 32, subindo ambos no barco. Subindo ambos no barco, o vento cessa. O vento não paralisou também para aqueles que estavam dentro do barco. O vento foi igual para quem estava dentro do barco e para quem estava fora do barco. A diferença era que quem estava fora do barco estava tão próximo do mestre, que pôde voltar juntinho dele para dentro do barco. E ao voltar para dentro do barco, me diz o texto que o vento cessa. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Sabe, queridos, a experiência de Pedro ativou nos discípulos a adoração. A experiência de Pedro ativou no coração de pessoas ordinárias a adoração. A adoração que agora precisou ver alguém vivendo um ato extraordinário, para que quando chegasse dentro do barco, dissesse: verdadeiramente és o Filho de Deus. Tem pessoas que, irmãos, estão me assistindo, estão te assistindo, e quando você se propõe a viver algo extraordinário, tenha certeza, vai ter alguém que vai olhar para você e quando ver o vento cessar vai dizer: ele ou ela estão andando com o Filho de Deus.
ele ou ela estão andando com o Filho de Deus, e ao andar com o Filho de Deus, ela pôde experimentar algo extraordinário. Queridos, desde o primeiro dia em que eu decidi entregar minha vida para Jesus, não teve um dia sequer que eu não me propus a viver coisas extraordinárias na minha vida. Irmãos, até esse tempo, foi parte de uma vida todos os dias, dizendo: Senhor, me tira de uma vida ordinária e me apresenta algo extraordinário para eu viver na presença do Todo-Poderoso. Queridos, eu estou nesse lugar com vocês para celebrar um tempo onde Deus quer se mostrar como um Deus extraordinário para as nossas vidas. E Ele não é um Deus extraordinário simplesmente porque Ele é Deus, mas é porque Ele consegue transformar pessoas ordinárias em extraordinárias. Ele consegue pegar pessoas das quais o medo paralisavam para sair fora do barco e dizer: venha viver o extraordinário. Queridos, nós precisamos viver algo. Nós precisamos sair dessa letargia, ou dessa zona que é tão paralisante, que nos amedronta. Para muitos é um lugar seguro. Para os 11 era um lugar seguro. Para Pedro, o lugar mais seguro era perto de Jesus. Porque nenhum lugar vai ser tão seguro quanto aquele lugar perto do Mestre. É nesse lugar. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. E eu queria, antes de partirmos para o momento da ceia, eu quero orar com você. Se você tem entendido essa mensagem por parte do Senhor nessa noite, se você tem entendido aquilo que Deus está te convidando para viver nessa noite, eu quero te convidar a dar alguns passos até esse altar para viver o extraordinário. Se você quiser vir com a tua casa, com a tua família, pode vir, venha. Mas venha para experimentar algo novo que o Senhor tem para a tua vida. Você pode sair do teu lugar e vir até esse altar. Eu quero orar com você. Se você tem entendido essa mensagem, saia do teu lugar e venha. Venha, dê esse passo para viver o extraordinário de Deus. Vou ter medo, pastor, vai, mas vai viver o extraordinário. Senhor, o vento vai ser forte, vai, mas você vai viver o extraordinário. Pastor, as circunstâncias não são favoráveis, mas Deus está dizendo para você: há um extraordinário para você viver na tua família. Há um extraordinário para viver na tua casa. Há um extraordinário para viver no teu ministério. Há um extraordinário para viver nos teus sonhos. E você é o único que pode decidir onde você quer estar. Você pode sair do teu lugar. Venha, venha, venha. Eu sei que tem gente ainda para tomar uma decisão nessa noite de um ato profético. Sai do teu lugar e venha até esse altar. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar com você nessa noite. Venha viver o extraordinário. Deus está te incomodando nessa noite para viver o extraordinário dele. Feche os teus olhos nesse momento. Feche os teus olhos nesse momento. Feche os teus olhos nesse momento. Meu querido, minha querida, entenda uma coisa. A limitação do barco não é o próprio barco. A limitação do barco é o medo que é colocado, que é depositado para ficar dentro dele. O barco só limita a medrosos. O barco só limita a pessoas que têm medo de viver algo novo da parte de Deus. Dá medo, irmãos. Dá medo, irmãos. Dá medo, dá medo, dá medo. Mas eu deixo te dizer uma coisa. É diante do medo que a gente vai enfrentá-lo e vamos experimentar o extraordinário. Nós estamos vivendo um tempo extraordinário de Deus, porque o medo não está nos paralisando. E eu queria que você que ficou aí no teu lugar, que pudesse dar as mãos aí uns aos outros. Orarmos uns pelos outros. E enquanto nós vamos estar ministrando nessa noite, porque eu creio, Senhor, que o extraordinário do Senhor
tem falado alto no coração da tua filha. Senhor, o extraordinário do Senhor se revela além das capacidades, porque andar sobre as águas é capacidade do Senhor, mas o Senhor nos prometeu que nós viveríamos o extraordinário. O Senhor nos disse que viveríamos e realizaríamos obras maiores do que as do Senhor. O Senhor nos prometeu que experimentaríamos do extraordinário, e o extraordinário nos leva, Senhor, a quebrar correntes, a dizer que nós estamos dispostos, Senhor, a experimentar algo novo com o Senhor, Pai. O extraordinário do Senhor é lindo, porque nós, quando depositamos a nossa confiança no Senhor, nós nos enchemos da tua presença. O extraordinário do Senhor é algo novo mesmo, mas é algo que o Senhor tem nos chamado para viver. E Senhor, as circunstâncias não são favoráveis nem dentro nem fora, mas há um extraordinário que está se apresentando sobre a vida do teu povo nessa noite, que veio até esse altar crendo, e é com atos de fé que nós abençoamos e profetizamos. É com ato de fé que nós chamamos a existência milagres. É com ato de fé que nós chamamos a existência dons ministeriais e capacidade que vem do alto. É com atos de fé que nós damos um passo mais além para dizer: há um novo do Senhor para ser vivido nesse tempo. E é por isso que o Senhor vai se revelando de forma tremenda e poderosa, porque o Senhor tira o medo, o Senhor tira a incapacidade. A capacidade de andar sobre as águas nunca foi do homem, sempre foi tua. Mas o Senhor nos capacita, Senhor, porque quando o Senhor, ó Deus, deseja nos levar a viver uma dimensão nova, o extraordinário se revela fora do barco. Que o extraordinário se revele no coração dos teus filhos, Senhor, nesse tempo. Meu Deus, que o Senhor possa levá-los, Senhor, a viver dias onde eles